Oi, gente, tudo bom? Hoje eu queria trazer aqui um tema diferente. É um tema que, na verdade, um tema que traz muitas dúvidas, né, para os participantes dos rituais. Um tema, inclusive, que está muito atual, né? Então tem muita gente perguntando a respeito disso, que é a respeito dos surtos, né? Os surtos que podem acontecer durante um ritual com a ayahuasca, né? E é engraçado porque já faz algum tempo que eu tomo ayahuasca, né? E eu sempre achei assim que todo mundo fala de surto, que surta durante um ritual e tal, mas isso nunca vai acontecer comigo, né? Então, assim, lição número 1, nunca diga nunca. Até o dia que acontece com você, você fala, poxa, pode acontecer mesmo, né? E por que eles acontecem, na verdade? Então, tem um aspecto que eu gostaria de trazer com relação ao uso da bebida sagrada, né? Que na hora que você ingere a bebida, todo mundo já ouviu falar que ela expande a consciência, né? Mas aí, ao expandir a consciência, ela não expande apenas a consciência superior, ela também expande a consciência inferior, né? Então é por isso que as pessoas, quando elas tomam a ayahuasca, elas mudam tanto em relação às coisas do dia a dia mesmo, né? A conduta do dia a dia, elas mudam muito nesse sentido, por quê? Porque no momento em que elas entram em contato com a bebida, e no momento em que o ego também é expandido, que o eu inferior também é expandido, né? O que acontece? O ego fica ali muito exposto diante da gente, né? Então, durante a experiência com a ayahuasca, quem já tomou sabe do que eu estou falando e quem algum dia vai tomar, né? Espero que dê para entender também. Mas o que acontece é que o ego é como se você de repente tirasse a máscara do ego e você visse ali o ego nu e cru na sua frente, né? Então, ele tá ali muito exposto. E aí o que acontece? Então imagina assim, né, que a gente passa a vida inteira, né, e a gente nem tem conhecimento do ego, a gente nem sabe que ele existe. E passa lá, né, a vida inteira sem nem tomar consciência, né, sem nem tomar conhecimento de que ele existe. E aí um belo dia alguém fala pra você, ó, tem que, né, às vezes a gente tá sob o domínio do ego e tal. E aí você vai no ritual lá com a ayahuasca e o ego se vê flagrado, né, naquela situação. Então o que acontece? Ele pode, como uma maneira de te tirar da experiência, como uma maneira de evitar que você olhe para dentro, porque isso é uma coisa que é um artifício que o ego usa no nosso dia a dia, né? Então, assim, no nosso dia a dia, durante o dia, tudo, a gente, né, parece que o corpo já foi feito inteirinho para evitar com que a gente olhe para dentro. Então, tudo acontece do lado de fora. Nós temos os 5 sentidos aqui, que são todos, né, de coisas palpáveis, vamos dizer assim, né? Então, a nossa visão é para fora, né? O nosso olfato, a gente sente cheiro, a gente não sente cheiro de dentro, não é assim? A gente ouve, né? Então tudo tá para fora. Então a gente está o tempo inteiro voltado para fora. E isso é um artifício que o ego usa para que a gente não olhe para dentro. Então sempre tem alguma coisa acontecendo lá fora, né? Se a gente parar e começar a reparar, a gente vê que tudo está sempre em movimento, a própria natureza está tudo sempre em movimento, né? Que é um mecanismo, um artifício para que a gente sempre olhe para fora. Acontece que no ritual com a ayahuasca, o que acontece? Você fecha os olhos, o trabalho é todo guiado por música, né? Claro que existem rituais e rituais, eu estou falando dos rituais que eu conheço, né? Dos institutos aqui de Araraquara, de São Carlos, de Matão, né? Mas, então, você fecha os olhos, você fica ouvindo a música e aí, entre aspas, você é obrigado a olhar para dentro. Não tem outra opção. Inclusive, é isso que as pessoas buscam quando elas buscam um ritual com a ayahuasca, né? E aí, o ego, ele se vendo, né, como se diz, acuado diante dessa situação, ele procura meios para fazer com que a pessoa não olhe mais para dentro. Então, ele vai sugerir muitas coisas, né? Então, ele pode sugerir que você está morrendo, que você não está conseguindo respirar, que o seu coração parou, né? Então, ele pode sugerir muitas coisas e você pode acabar comprando essa sugestão. Então, esse é um dos surtos que podem acontecer durante o ritual com a ayahuasca, né? Então, ele vai falar, às vezes, talvez o ego diga que, sei lá, algum familiar seu tá morrendo, que você precisa parar a experiência, ou que você precisa pegar o seu celular, ou que você precisa ver o que tá acontecendo lá fora. Então,
Isso já é um tipo de surto, né? E aí outro tipo de surto que eu vejo é que assim, então a gente se vê confrontado com o nosso ego, que até então a gente nem sabia que existia. De repente a gente começa a entender a sua existência, né? E a gente começa a ter que olhar para os equívocos que a gente comete na vida, né? Porque são equívocos, por falta de conhecimento a gente acaba, né, agindo contra o que seria a nossa vontade, a vontade do Filho de Deus, né? E a gente, por cometer esses equívocos, o que acontece? Também o ego nesse momento, né, é importante entender que o ser que está aqui dentro, o Filho de Deus, ele não tem surto, ele está sempre em paz, né? Então é importante entender nesse processo de surto que quem surta é sempre o ego, né? Então tem as várias maneiras, então eu já falei da primeira e a segunda maneira nesse sentido. Você acaba enxergando algum equívoco que você comete, de repente a forma de se relacionar com, sei lá, com seus pais, com o seu cônjuge, né, com seus amigos, e você vê o quanto você está equivocado e você não quer aceitar isso. Então você surta também, né? Aí às vezes, geralmente quando acontece o processo de limpeza, quando a pessoa precisa vomitar, né, tem algum processo de limpeza ali envolvido e a pessoa surta para falar, não, eu não sou isso, eu não quero olhar para isso, eu não sou assim. E de fato, né, depois de um tempo a gente começa a entender que de fato nós não somos isso. Esse é um outro tipo de surto, né? Agora o surto, assim, que eu acho que foi o que aconteceu para mim, né, ultimamente, que é o seguinte, na verdade, imagina que você cresceu, foi criado, né, com tantas crenças, né, com tantas verdades, tantas coisas. A gente acredita tanto em Deus como um agente punitivo, um agente vingador. A gente tem tanto medo da punição de Deus, né? E aí, de repente, nos é apresentado um outro sistema de pensamento, né? Nos dizem que não é bem assim. Deus é só amor, só o amor é verdade, né? E aí naquele momento em que a gente precisa trocar o sistema de pensamento, é que vem o verdadeiro surto, né? Aquela coisa o ego esperneia e fala, não vou aceitar. É muito difícil, gente, praticar a mudança de fato, né? Porque a primeira mudança que nós conseguimos perceber na nossa vida, né, foi o aspecto de achar que nós somos separados do Criador. Então essa foi a primeira mudança que a gente percebeu, porque até então éramos uno, né? E aí um dia nós nos separamos e essa foi a primeira mudança que foi percebida. Então, automaticamente a gente já percebe, já entende toda a mudança como se fosse algo nocivo, né, para nós mesmos. Mas assim, e aí é normal, né? Agora imagina, eu pedi para você trocar um sistema de pensamento, uma crença que está ali enraizada e você aceitar numa boa, né? Então imagina um conceito que você acreditou a vida inteira. Como que você vai trocar isso assim numa boa? Ah, tudo bem, então eu não acredito mais nisso, vou começar a acreditar em outra coisa. Então é normal que ocorra esse surto. É normal que a gente não queira aceitar. É normal que a gente tente uma rota de fuga, né? E a rota de fuga muitas vezes é esse surto. Fala, não, tô ficando louco. E aí que tá, a gente não tá ficando louco. É nessa hora que a gente começa a ficar ação, né? A loucura tá antes disso, antes de mudar o sistema de pensamento, né? Mas o bom de tudo isso, né? Eu que já passei agora por algumas dessas situações, é que no final tudo passa. O surto passa, né? O surto passa. Anormal, insano, é viver como a gente vive, né, gente? E assim, o surto é o não aceitar, é a não aceitação da verdade. E ela passa. E assim, eu garanto para vocês que não tem preço o aprendizado que vem depois do surto. Quando a gente tá com muito medo, muito medo, muito medo, é o ego que tá com medo, porque, assim, o que vai vir no final, como dizem, assim, né, o pote lá no final do arco-íris, né, é gigantesco, o pote de ouro. Então, assim, não que todo mundo tenha que surtar, tá, gente? Mas se ele acontecer, então na hora que acontecer, é só respirar fundo, é só entender que você não tá ficando louco, você simplesmente tá ficando são e tá se dispondo a olhar para dentro e
ao menos questionar o sistema de pensamento que você está seguindo. Bom, é isso, gente. Até a próxima. Obrigada pela atenção.